descendente de Avelino Liquimaya e Maria Mafalda Liquimaya. Eu sou natural de Lagoa Vermelha. Meu pai e minha mãe são natural de Selva. E em 65 nós se mudamos para cá. Eu lidava com ferro velho, né? Então desmanchava para fazer peças para capinadeira e semedeira, essas coisas. E daí eu achei que não deveria de desmanchar ela. Daí eu fiz ela funcionar e até fui a carazinha, peguei as peças, tudo ali virei, até que eu consegui as peças, tudo. E esse trator ele veio funcionando para cá, no tempo do Paulo Vera, que ele era prefeito. E daí ele pediu esse trator emprestado. Daí eu disse, não, leva lá e bota lá. Aí ele fez a estantezinha ali, botou o trator e coisa e tal. Daí depois ele disse, Hélio, tu podia doar isso aí para a prefeitura. Eu peguei e doei para a prefeitura. Mas eu visto que tem uma placa lá da firma, né, que foi doada. E daí nós continuamos com a nossa oficina e fundição que nós tínhamos lá, a fábrica de implementos. Daí esse trator ficou no estande ali para representar o município. Ele é 49, a cor original dele seria vermelha, mas eu pintei ele de azul. É um modelo internacional, Farmal Clube, 49, como eu já falei antes, a gasolina, onde que as peças internas dele é tudo do alto Cinca Xambói. Então eu fui a cada dia, fiquei um dia inteiro lá na Somel procurando. Até o banco ele é deslocado pelo lado direito, bem em cima do disco. Quando lavra, daí o piloto tem visão do que está fazendo, né? Para não deixar rastro, assim, para tapar bem a verga, essas coisas, porque isso é uma coisa, é uma relíquia, por exemplo, né, como é que eu vou dizer isso aí, porque na época tinha poucos por aí, né? Eu sou o Neuri Paulinho Tonello, sou natural de Selva. Eu fui realmente o primeiro funcionário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais desse município de Selva aí. O sindicato foi fundado em 20 de agosto de 1967. Portanto, agora no dia 20 desse mês, 48 anos de fundação. No início, um grupo de agricultores empurrados e coordenados pela então Frente Agrária Gaúcha, FAG, né, que estava ligada ao movimento de igreja também, da Igreja Católica, né, com sede em Porto Alegre. Eles organizaram os sindicatos de trabalhadores rurais no estado do Rio Grande do Sul, inclusive Selva, né. Falecido Padre Cláudio tem uma história muito grande, muito importante nessa organização, no início principalmente. Porque no começo, o pequeno agricultor da época, com pouca informação, não havia toda essa tecnologia que existe hoje, né? Então,
houve assim um trabalho muito forte para que conscientizar o povo da importância do Sindicato de Trabalhadores Rurais no município. E aí sim, foi organizada uma convenção provisória, posteriormente foi constituída uma diretoria plena, né, que na época coube aí ao Cláudio Palino Jäger, na verdade, né, o primeiro presidente. E teve, claro, toda uma diretoria que estava composta naquela época lá. E com isso, então, eles conseguiram a carta sindical, que é o documento hábil para poder funcionar. Tá? Carta sindical, na época, instituída e fornecida, né, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Que, na verdade, é um documento igual a esse aqui, que estou mostrando, né? E que saiu no dia 3 de julho de 1968. A partir deste momento, então, estava oficializado e constituído em órgãos públicos e federalizados, né, a constituição do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Selva. Bom, de 68 até 71, meados de 71, foi funcionando, inclusive na época, bastante pelo então falecido Afonso Biri, que era o tesoureiro, junto ao Moinho de Selva. E para lembrar uma coisa muito importante, que na época as pessoas se botavam em dia com a mensalidade, logo após a missa, ou, né, nesses cultos, né, chamamos hoje. Já em 19 de fevereiro de 1971, foi oficializado o escritório para atendimento de todos os seus associados familiares, e aí sim, coube a mim a escolha para ser o primeiro funcionário desse sindicato e naquele escritório. O escritório, sim, ele funcionava na Avenida Jacuí, na época, numa casa alugada do senhor Aloysio Saiba, né, meu avô, por sinal, e esta casa, antes disso tudo, era o primeiro hospital do município de Selva. Posteriormente, exatamente onde está a minha casa hoje. Em outras palavras, meu primeiro emprego, hoje eu sou possuidor no mesmo local dessa propriedade. Tá? Posterior a essa sede alugada, o sindicato, anos após, é claro, adquiriu sede própria. A sede própria era a antiga loja Utsis, exatamente onde hoje está funcionando o sindicato, com sede própria. E naquela época, houve um envolvimento muito grande. O presidente do sindicato, naquele momento, era o senhor Aloysio Bart, né? E com o envolvimento de toda a comunidade, se conseguiu trazer o governador do estado, o senhor Euclides Triques, e se organizou uma festa muito grande. Para adquirir essa sede, o sindicato não possuía dinheiro em caixa para isso, mas o envolvimento da sociedade selvaquense, associados e não associados num todo, fez com que, através da festa, através de escolha de rainhas, cada comunidade tinha a sua candidata a rainha do sindicato, assim por diante, houve assim uma doação muito forte da sociedade selvaquense em geral, e se pagou praticamente em poucos anos, naquele momento já. Só para citar um exemplo, os números que eu vou dizer não são moedas antigas, mas se pagou 23 mil, vamos supor que fosse 1.000, né, por prédio, no estado como ele estava, né, se gastou mais 6 mil para a reforma, então são 29, e se arrumou 17, quase 18 mil só de doações, né? E posteriormente teve gente
que financiou, associados que financiaram para o sindicato a diferença, e ao longo dos anos isso foi pago, né? É bom lembrar isso, porque hoje em dia é quase impossível disso acontecer, né? Pela mudança econômica que existe hoje em dia, né? Mas aí sim, o sindicato já na sede alugada, nós funcionávamos como escritório, atendendo de tudo que é maneira ao nosso associado, fazendo tudo que é serviço importante ligado ao associado, né? Como na época já, como declaração de renda, emplacamento, seguros, requerimentos de serviços de escritório em geral, recadastramento das terras, negativas, né? E assim por diante. E também, no ano seguinte, 68, em 71, aliás, quando nós abrimos, já em 72 nós conseguimos um gabinete odontológico. E quando na sede nova, hoje sede própria, aí sim, aí se expandiu assistência médica, se expandiu assistência ambulatorial, escola de formação familiar, né? Que seria na época a escola de corte e costura, né? Aposentadoria rural, opa, aí foi um trabalho imenso, com meio salário, só o homem, depois foi indo a mulher, depois mais adiante um salário, e isso era bastante rigoroso, foi intenso. Aí nós tínhamos bolsa de estudo através de um órgão federal, nós tínhamos assistência trabalhista, associação de jovens rurais, tudo passava pelo Sindicato dos Trabalhadores na época, a defesa da classe, e a administração de doutrina sindical, inclusive material escolar, na época se tinha através do MEC, né? Então, realmente foi importante essa organização toda, e o sindicato hoje, e na época e hoje ainda, é a ferramenta do associado, do agricultor, do pequeno agricultor, do médio. Nós aqui não temos grande produtor praticamente, né? Então, da classe agrícola do nosso município de Seu. Essa era a nossa sala de visita. Aqui era a sala das minhas irmãs que dormiam, até quando casaram, foram embora. Esse é o corredor. Creio que nesse quarto que eu nasci, que era o quarto da mãe, do pai e dos menores, meus irmãos menores, que não existia. Aqui era a tal da cozinha. Era o xodó da casa, principal lugar onde era mais nosso encontro era na cozinha. Um dia explodiu uma panela de pressão, o fogão era bem aqui assim. A tampa voou no teto e depois, 12 anos em diante, a gente foi transferido para o sobrado. Essa era a nossa subida e descida diária. Um dia, recém o pai tinha lavado os pés e eu me dei mal com a escada aqui, rolei e caí dentro da bacia d'água que estava parada lá embaixo. Bom, meu nome completo é Inácio Dionísio Ramos. Nasci em 10 de julho de 1945. Meus pais eram Fridolino Ramos, a mãe Maria Olinda Ramos. O meu avô veio da Alemanha em 1912 com a avó, o pai, uma irmã Isabel Teresa
e o tio Aloysio. Aí tinha mais um que faleceu lá na Alemanha mesmo, em Grique. E lá, por 1912, em outubro, que eles chegaram para o Brasil, lá em Rio de Janeiro. Depois, como o avô era ferreiro, ele se interessou mais para vir para o sul, porque aqui o clima era mais agradável, já acostumado mais pelo frio, e foram parar em São Leopoldo. E de lá eles foram indicados em diversos lugares para aonde seria, conforme a profissão de cada imigrante, eles eram indicados para certas cidades. E depois de lá ele veio para Nometoc, na Invernadinha. E como lá era pouca gente, o vô não tinha muito serviço, e aqui a religião era católica, e a maioria da freguesia era por esse lado mesmo, o vô veio morar em Selva. A história, eu sou mais novo, caçula, daí fiquei assim nos restos dos saberes, né? Mas eu não sei bem certo contar como foi que o vô adquiriu os terrenos aqui. Mas eu sei que até eu convivi, que ele teve a ferraria quando era criança, me lembro que ele era ferreiro, e o pai mais lidava com máquinas de serraria. E eles, quando vieram morar, eles tinham uma casinha de madeira do lado, e depois construíram a casa de material, que foi lá nos inícios de 1929 e foi concluída em 1931. E ali foram nascendo, depois o pai casou, foram nascendo os meus irmãos, até eu junto, e fomos batalhando, ficamos por ali. Até que meus irmãos casaram, foram todos embora, e eu permaneci até hoje, com 70 anos, ainda permaneço nessa querida cidade Selva. E pelo passar dos anos, houve outros donos da casa, e no fim a prefeitura comprou a casa e transformaram essa casa em biblioteca. A biblioteca pública que foi tombada, e é tombada como patrimônio histórico que permanece em Selva do jeito como foi construído. Aqui essa parte foi o vô, era ferreiro, ele que fez essa estrutura aí. Tem o B e H, Benedict House. E essa é 1931, quer dizer que nesse ano essa casa ficou pronta, que eles fizeram a mudança e vieram morar dentro. O lote que hoje pertence ao Cláudio e Ágata Marta pertenceu inicialmente à família de José Reis e posteriormente foi adquirida pelo Sr. Frederico e Elizabeth Seibel Hoffmann, depois de 1920. Ele imediatamente pôs em prática um projeto de construção de casas de alvenaria junto com mais famílias, o Nicolau Maldaner, o Felipe Seibel e a Aloysio Sander. Eles construíram uma olaria e, com muito sacrifício e mão de obra própria, fizeram os tijolos, num sistema bastante rudimentar, e construíram as casas. A casa de Frederico foi inaugurada em 1931, serviu de habitação para a família de Frederico e Elizabeth Hoffmann, que tinha os seguintes filhos: Jacó, Alfredo, Afonso, Irena, Ailda,
João, posteriormente ordenado bispo, padre Aloísio, mais tarde ordenado padre, e Urbano. No ano de 1950, a propriedade foi adquirida pelo Sr. Alfredo Bard, casada com Irena Hoffmann Bard, filha de Frederico. O casal Frederico e Elizabeth foram morar junto com seu filho João, que era pároco em Tapera. Alfredo e Irena tiveram 12 filhos. A Sílvia, o Cídio, Padre Aldino, Ilvo, Padre Ivo, Padre Adalíbio, Sírio, Aloísio, Pedro, Cláudio, Graci e Roque. Cláudio casou com Ágata Rotter e permaneceu morando nesta casa antiga, cuidando de sua mãe Irena até a morte dela, ocorrida em 8/6/99. Tiveram 4 filhos, Giovanni, Daniela, Ricardo e Gustavo. A casa-mãe necessitava de ampla reforma. Já havia passado por uma mudança no ano de 1954. Naquela ocasião, foi demolida a cozinha antiga, do tempo do José Reis, e construída uma nova, fazendo também a mudança do telhado da casa original. Meu nome é Francisco Roque Perlin, sou natural de Tapera, casei em 1982 em Selva. Em 1983 adquiri um moinho. Daí na época a gente trabalhava com moagem colonial, moagem só para colonos, não era comercial. Era moagem de trigo e milho, quebrador de milho e descascador de arroz. E eu trabalhava com 2 funcionários. E daí depois, por causa do subsídio, a farinha de trigo ficou inviável para os agricultores. O moinho foi desativado em 92, 93. Tive uma parceria com uma cerealista de Tapera, que era comercial. Em 99 a 2001, tive uma parceria com a Agromilk, também comercial. E depois também foi desativado. E em 2005 trabalhei para uma indústria de massa, de encantado. Mas por causa da importação da farinha argentina, ficou inviável moer trigo para a indústria. Maria Pirik e Raul Perrascora. Meu pai era filho. Eu nasci em Ceuta, sou da família Pirik, e meu pai era um homem muito trabalhador. Ele construiu mais um moinho lá no interior, de farinha de mandioca, e depois nós viemos, quando eu fiz 15 anos, nós viemos morar aqui. E tinha 4 lotes de terra para as 4 gurias, e os 2 rapazes conseguiram um moinho aí, do meu pai.
E daí a luz era uma sociedade de selva. E daí como eles fizeram uma reunião, ele disse, eu vou construir um moinho aqui. Mas eu quero ver se vocês podem dar a força que chega para construir esse moinho. Porque tinha muita máquina dentro. As máquinas vieram de Passo Fundo para cá. Antes de construir o moinho, a luz era meio fraca. E depois eles conseguiram aumentar a água, né? mais força de luz. E depois eles venderam a luz para um cara de Carazinho, a sociedade de Selva. As máquinas do moinho foram fabricadas em Passo Fundo pela Metac Menegado, firma respectiva. Os rolos, cilindros são importados e a parte de os elevadores, as calhas foram fabricadas pelo senhor Albano Jäger e Lorenzo Britzner. Na época tudo manual, não havia ferramenta elétrica.